Olá, amigos, mais uma vez estamos trazendo para todos vocês esse estudo bíblico e desta vez falando do julgamento e a queda da Babilônia, do capítulo 17 e o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Nós estamos baseados nesse livro Apocalipse, onde o fim é o começo, trazendo para todos vocês a explicação desse capítulo 17, capítulo 18 do livro do Apocalipse, que é um mistério que o Senhor está revelando a todos aqueles que creem. Está aqui comigo também o meu irmão em Cristo, Dr. José Luiz, que todos os sábados estamos trazendo esta videoaula para que possamos aprender juntos. Deus abençoe, Luiz. Olá, professor Genival. Olá, queridos ouvintes. Essa temática de hoje é bem interessante. Nós vamos falar hoje sobre uma mulher e também sobre a besta. Nós já falamos em episódios anteriores, em lives anteriores, sobre a mulher e o dragão, capítulo 12 do Apocalipse. Nós falamos a respeito da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra, que tratam os capítulos 13 e 14 do livro do Apocalipse. Nós falamos sobre as taças, as 7 taças da ira de Deus, nos quais ali a 6ª taça, a 7ª taça, trataria sobre a queda da Babilônia e a guerra de Gog e Magog. Só que o Apocalipse, a leitura do Apocalipse é uma leitura muito típica, muito própria. Ela se utiliza das figuras de linguagem ou de vários simbolismos muito conhecidos naquela época pelo povo judeu, pelo povo de Israel, também pelos cristãos do primeiro século, que para nós, hoje, nos nossos dias, é um pouco complicado de se compreender. E também, além disso, o Apocalipse ele se utiliza de uma linguagem recapitulativa, porém progressiva. Então, como já dito, falou-se no capítulo 12 de Apocalipse da mulher e o dragão, ou seja, 2 personagens. No capítulo 13 vai falar sobre as bestas e a marca da besta, e no 14 vai falar sobre... 14, 15, 16, nós vamos ter ali o final da história da marca da besta. 15, 16 vai tratar sobre as taças, e no finalzinho das taças, a queda da Babilônia e a guerra do Armagedon, que só vai ser explicada agora, em Apocalipse 17, 18, vai tratar sobre a queda da Babilônia, sobre essa mulher, que de perseguida passa a ser perseguidora, e a partir de 19 do Apocalipse, a batalha do Armagedon. Depois nós temos o milênio, Apocalipse capítulo 20, e também, aí sim, finda-se com a guerra de Gog e Magog e o juízo final. Só panorama aqui para que aqueles que nos acompanham possam ter uma ideia em que ponto nós estamos. Ok? Então hoje vamos lá, pastor Genival, para a leitura do texto bíblico, Apocalipse 17. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 17 e 18, depois nós partiremos para as explicações. Como muito bem o pastor Genival falou, nós já trouxemos isso aqui para o livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Você que ainda não adquiriu, você poderá estar adquirindo esse livro aqui nas descrições do vídeo, no formato e-book, PDF, ou se quiser adquirir o livro físico para fazer as marcações, olhar as notas emissivas, acompanhar aí conosco a leitura desse livro, você poderá estar adquirindo, entrando em contato com o pastor Genival para fazer o envio do livro físico para você, ok? Mas eu não tenho condições de comprar o livro físico nem o e-book. Tem as nossas videoaulas que são de graças aqui no nosso canal. No canal É Tempo de Oração, na playlist Apocalipse, aonde o fim é o começo. Todas as lives aí são de graça aí para que vocês possam assistir. Então não tem desculpa, né, Luiz? Não tem desculpa, só não estuda quem não quer. Quem não tem interesse, né? Antigamente era tão difícil a gente ter acesso a essas informações e hoje nós temos aqui gratuitamente na mão, né? Sim. Aqui em Apocalipse, capítulo 17, estou colocando aqui na tela, para que os amigos possam acompanhar a leitura. Quando você coloca na tela, eu vou fazer uma breve introdução. Aqui nesse capítulo 17, nós vamos ter a figura da Babilônia, a grande meretriz, da prostituta que se assenta sobre muitas águas. O capítulo 17 vai falar a respeito das 7 colinas, para nos trazer algumas informações a respeito dessas 7 colinas. São deixas, né? Digamos assim, é um texto que é codificado, então o texto bíblico ele traz algumas deixas, 7 colinas, muitas águas, mulher ornamentada com pedras preciosas. Então o texto bíblico ele traz todo esse simbolismo. No próprio capítulo 17, ele vai dizer do que se trata essas muitas águas. Serão muitos povos, nações e línguas. Aqui também vai dizer quem é essa grande meretriz, a Babilônia, né? Essa mulher que embebeda as nações com o vinho da sua fornicação.
O capítulo 17 ele é bem emblemático, porém ele mesmo já traz algumas explicações. Aquelas que ele não traz, do capítulo 17 não traz, é porque ele já tratou no capítulo 13. Então, se você não assistiu o capítulo 13, que vai tratar sobre as bestas que emergem do mar e da terra, é importante que você assista a nossa videoaula anterior para poder estar por dentro dessas informações, ok? Vamos lá então, leitura Apocalipse, capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo. Então, capítulo 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Então veio um dos 7 anjos, ou seja, um daqueles 7 anjos que estavam com as 7 taças, que nós já falamos no vídeo passado, e fala com o apóstolo João dizendo o seguinte: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Condenação da grande prostituta. Toda vez que a Bíblia traz essa informação da grande prostituta, ela está falando sobre a idolatria. Não é uma prostituição sexual, mas é uma prostituição idolátrica, de idolatria, né? Então, e que está assentada sobre muitas águas. Toda vez que a Bíblia se utiliza de muitas águas, ou na sua grande maioria das vezes que a Bíblia se utiliza da palavra sobre muitas águas, ela está querendo se dizer que são sobre muitos povos, línguas e nações, ok? Com o qual fornicaram os reis da terra. Mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com o qual fornicam os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Já há um questionamento aqui, né, pastor Genival? Quem que seria essa grande prostituta? Essa grande prostituta, alguns vão dizer que é a nação de Israel, Jerusalém apóstata daquela época, com base no livro de Ezequiel, que vai falar sobre as 2 grandes meretrizes, né? Então lá vai ter uma explicação falando sobre essa prostituição moral e de idolatria que o povo de Israel vivia naquela época. Outros vão dizer que é Roma, outros vão dizer que aqui seria Roma, que a besta seria o Império Romano, mas que essa grande prostituta seria a grande cidade que embebeda os reis da terra, seria justamente a cidade de Roma. E outros vão dizer que essa grande prostituta aqui seria a igreja, numa contraposição a Apocalipse capítulo 12, no qual vai tratar sobre a mulher e o dragão. Essa mulher seria ou Israel ou a igreja, e o dragão passa a perseguir a mulher, o seu filho, seria Jesus Cristo, só que a não poder tocá-lo, né, a vitória de Cristo através do sangue dele, o sangue do cordeiro, esse dragão passa a perseguir o remanescente da mulher, rumo ao deserto. Só que agora no capítulo 17, essa mulher, que para alguns seria a igreja, de perseguida passa a ser a perseguidora. Então vamos entender agora, nos versículos seguintes, esse contexto que eu acabo de explicar. E levou-me em espírito a um deserto. Levou-me em espírito a um deserto. Lembra no capítulo 12, para onde a mulher vai e para onde o dragão passa a perseguir o seu remanescente? Justamente o deserto, para que a mulher fosse sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora o Espírito leva João a um deserto. E veio uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. Uma besta cheia de nome de blasfêmia. O profeta Daniel já chamou o 4º animal, né? Eu acredito lá no livro de Daniel, e tem o Apocalipse onde o fim é o começo. Nós só vamos falar a respeito dessa imagem em que Daniel vê, seria o 4º reino, seria o Império Romano. Aqui em Apocalipse 17, novamente, agora só que João passa a ver uma mulher assentada sobre essa besta, cheia de nomes de blasfêmia e com 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Então a besta é cor de escarlata, e uma mulher sobre essa besta. Esta mulher está vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Olha que interessante, né, pastor Genival? Então, se no capítulo 12 essa mulher passa
a ser perseguida pelo dragão. Que a Bíblia, no livro de Apocalipse, nós já dissemos, esse dragão é o próprio Satanás, o diabo, a antiga serpente. Isso é dito lá em Apocalipse 12. Então, o diabo, o dragão, passa a perseguir a mulher, passa a perseguir o seu filho, só que o seu filho é arrebatado aos céus. E aí, pastor Genival, no capítulo 12 de Apocalipse, nós vamos ter esse cenário justamente explicando isso, que é o dragão e os seus anjos batalhando com Miguel e seus anjos, e Satanás sendo, perdendo ali o seu posto, né, de guardião, digamos assim, ou de acusador. Aquele que nos acusava perante Deus não pode mais nos acusar. Olha, nesse cenário que a mulher foge para o deserto e esse dragão vai atrás do seu remanescente. E João está tendo justamente essa visão. A visão agora da mesma mulher ou de outra mulher. E nós vamos ter duas interpretações possíveis. Uns vão dizer que é uma outra mulher, uma contraposição, uma mulher santa, pura, adornada, que é a igreja, em contraposição a esse sistema também religioso, que seria uma outra mulher, que estaria envolta aí juntamente com o Império Romano. Ok? Aí vai dizer no versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Não tenho certeza, pastor Genival, esse versículo aqui é um dos mais emblemáticos. É uma visão em que o próprio apóstolo João se impressiona e se maravilha com uma grande admiração. Quando eu falo maravilhar, não é que ele está feliz, mas ele está espantado com o mistério que ele acaba de ver. Porque se no versículo 5 vai dizer mistério, né? Na sua testa, na testa desta mulher está escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E quando João vê esta mulher, ela embriagada do sangue dos santos, nós já falamos no quinto selo a respeito das almas dos santos que clamavam sob o altar, embaixo do altar, buscando justiça, a vingança do Senhor. E aí vem as 7 taças como uma resposta à vingança, justamente, né, porque lá nos selos é dito aquelas almas dos santos que aguardassem um pouco, que outros também seriam mortos por causa da pregação do Evangelho. Já nas taças nós temos realmente o dia da vingança. E agora no 17 e 18 está explicando como se dará também esta vingança do Senhor. E aí está lá na testa essa mulher, mistério. 6, o apóstolo João tem a revelação desse mistério. Ele tem essa visão de que mistério é esse que está escrito, né? Essa mulher com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. E João vendo, se maravilha com esta grande admiração. E o anjo pergunta para João: por que te admiras? Por que você está admirado? O que te espantou? O que te trouxe essa surpresa? Eu te direi o mistério da mulher. E aí o anjo passa a explicar ao apóstolo João o mistério desta mulher. Então fique bem atento agora o que nós vamos falar. Não saia da live, do vídeo, né? Preste bastante atenção, fique até o final, porque realmente é uma temática muito importante até para os nossos dias. E aí vai dizer o seguinte: o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem as 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 8. A besta que viste foi e já não é. A besta que viste foi e já não é. Opa! Qual foi a besta que já foi e que já não é, e que há de subir do abismo, e que irá à perdição? Nós podemos ver aqui, pastor Genival, 4 fases. Você ouvinte, nós podemos ver 4 fases dessa besta. Então veja, são 4 situações, ou 4 etapas, 4 momentos em que essa besta ela irá ser prefigurada. Então a primeira situação é a besta que já foi, a besta que não é mais e que há de subir do abismo e que irá à perdição. Então são 4 etapas dessa besta. Se em Daniel esse quarto animal, ou esta besta com as mesmas configurações da besta vista em Apocalipse 13,
com as mesmas configurações vistas aqui em Apocalipse 17, era o Império Romano, nós podemos compreender que é um que já foi o grande Império Mundial, o Império Romano, que já não é mais, o Império Romano não durou para sempre, né? Que teve um momento de se findar o Império Romano. A história, a história mostra que findou em 476 depois de Cristo, né? Isso. E que há de subir do abismo e que irá à perdição. Então, se a gente quiser identificar o anticristo aqui, principalmente numa visão mais futurista, vai ser neste momento aqui, aí sim, neste momento aqui, em que nós poderíamos conceber a ideia de que, opa, não obstante o Apocalipse esteja falando de momentos contemporâneos, a época de João, a época dos 4 grandes impérios daquela época, haverá um momento em que essa besta, que já foi, que não é mais, mas haverá um momento em que ela subirá do abismo e irá à perdição. É o que vão dizer os futuristas. Olha, tá vendo? No futuro virá o anticristo, e aí alguns vão conjecturar da onde que vem esse anticristo, se vem de Roma, se vem da Palestina, enfim, cada um vai trazer uma teoria a respeito da origem do anticristo. Alguns vão dizer que é da África, cada um vai trazer a sua tese, a sua forma de conexão. A Bíblia não é clara para dizer de onde que vem, mas alguns vão dizer, conjecturar aí a vinda desse anticristo, e também, quando vai dizer a respeito das 7 cabeças e 10 chifres, dos reinos que se unirão ao anticristo. Ok? Então vamos prosseguir aqui. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu não vou entrar em detalhes, porque tem outras partes da Bíblia, pastor Genival, que vai falar a respeito daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aqui está dizendo daqueles que não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E há uma discussão sobre calvinistas e sobre arminianos que a gente não vai entrar no mérito, ok? Mas o versículo 8 vai dizer: os que habitam na terra se admirarão. Aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Olha que texto difícil, né? Olha que de difícil interpretação. Como assim a besta que era e já não é? Se a gente conceber que é o Império Romano, então ele era, já não é mais. Ainda que é. Por que ainda que é? Porque, de certa forma, ainda que não seja mais o Império Romano daquela época, ele ainda é. Os historicistas, olha que eu estou trazendo alguns detalhes, nós vamos ler no livro detalhes dessas 4 correntes de forma mais detalhada. Mas como eu já estou lendo aqui, estou lembrando algumas teses aqui, os historicistas vão dizer que é a Igreja Católica, vinculada ao Império Romano, né, que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, não obstante o Império Romano físico, bélico ou imperial não exista mais, nós teríamos aí um tipo de controle ainda através da religião católica do Império Romano, né, com a sua sede lá no Vaticano. Mas enfim, não vou conjecturar aqui, a gente não pode afirmar nada, são conjecturações, ok? Versículo 9. Aqui o sentido que tem a sabedoria. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Opa, uma dica para a gente tentar entender quem é essa besta e quem é esta mulher. Com essa dica sobre 7 montes ou 7 colinas, é justamente que vão dizer, olha, tá vendo? A gente está falando de Roma. Roma, segundo os historiadores, é a cidade que está sobre 7 colinas. Então, aqui está dizendo nada mais, nada menos do que a cidade de Roma, em seu Império Romano. Outros vão dizer que é Israel. Outros vão dizer que é a igreja. Ok? Então, são só algumas afirmações, mas já há uma dica aqui forte, principalmente porque eles defendem que seria Roma, tendo em vista que historicamente, alguns apresentam até algumas moedas históricas,
na qual teria ali o rosto de César e, do outro lado, as colinas da cidade de Roma. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. São 7 montes, um significado. São também 7 reis, outro significado. E vamos prestar bastante atenção nesse ponto agora em relação às 7 colinas, em relação às 7 reis. 5 já caíram, 5 reis já caíram. E um existe, outro ainda não é vindo. Mais uma vez, é aquela tese, né, de que nós estávamos falando do Império Romano, de alguns reis, dos impérios, grandes impérios que já passaram, só que já caíram, realmente, historicamente já caíram. E um ainda existe, outro ainda não é vindo. Porém, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E aí eles vão dizer que esse último reino, quando ele vir, ou quando ele vier, convém que ele dure por pouco tempo, e é o reinado justamente aí, controle do anticristo com as nações. E a besta que era, e já não é, para aqueles que creem, Império Romano, é ela também o 8º. E é dos 7. O pastor Genival está rindo, mas é difícil, né? Porque existem denominações aí que afirmam categoricamente, eu não vou falar o nome da denominação pela ética, que afirmam categoricamente que são os papas, né? Inclusive que vai ressuscitar aí o João Paulo II. É justamente, muito bem que o senhor pontuou, né? Numa linha mais historicista, dizendo que é a igreja católica e tal, eles vão contar uma história, uma contagem, a partir do momento em que a igreja passa a ser uma igreja papal, eles vão fazer um cálculo de papas que já vieram, e aí quando vai dizer que esse oitavo rei é um dos 7, que já foi, que ainda não, e que não é mais, mas que ele voltará, e aí o único papa que teria renunciado, né, não perdeu o seu corpo de papa pela morte, sim, por renúncia, e poderia voltar cumprindo assim a profecia, seria justamente esse que o pastor Lira acabou de falar aí conosco, tá? Mas é uma tese também, volto a afirmar, a Bíblia não é clara em relação a isso. O que eu gosto disso tudo aqui, Luiz, esse debate, essa discussão, é porque dentro dessa discussão ou dessas discussões, a gente pode se aproximar, a gente pega dados, a gente pega informações para fazer o nosso relatório próprio. Como a Bíblia diz, que cada um tenha a sua definição. Eu fico pensando, eles estudando justamente Daniel capítulo 2, Daniel 7, no tempo de Cristo, né? É tão certo de que estudaram tanto ao ponto de eles se acomodarem, e quem vem descobrir o mistério são os magos que estão lá do outro lado, no Oriente, que descobrem o nascimento do Cristo, a primeira vinda de Jesus. Aqui nós estamos calculando, estudando, para que nós possamos nos aproximar da segunda vinda de Cristo. Enquanto que João Batista anunciava a primeira vinda de Cristo, nós, igreja, estamos anunciando a segunda vinda de Cristo. E dentro dessa segunda vinda de Cristo vai existir esses mistérios, porque como ninguém sabe o dia e nem a hora, e aí a gente tem que se aproximar desse tempo. Exatamente. E aí, dando prosseguimento aqui, os 10 chifres são 10 reis, nós já falamos sobre as 7 colinas e 10 reinos, agora estamos falando dos chifres, são 10 chifres, são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. É uma visão, alguns futuristas vão dizer exatamente isso aqui, né? São os aliados aqui do anticristo. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Opa, já tive uma ideia de quem é a mulher, de quem é a prostituta, através das 7 colinas. Agora estou tendo uma outra dica do que se trata as muitas águas. As águas
onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, ainda que esta mulher seja Roma, esta mulher teria que ter poder sobre outras línguas, nações. Faz sentido. Se isso aqui for Israel, já fica um pouco mais complicado ter poder sobre outras nações, povos e línguas. Se for a igreja, seja ela a igreja primitiva, que ao longo do tempo acaba se corrompendo, ou a própria igreja católica, também de certa forma faria sentido, porque realmente, não obstante, a igreja católica ainda tem o seu poder religioso e poder também político em muitas nações. Mas, volto a afirmar, são apenas conjecturações. E os 10 chifres que viste na cabeça são os que odiarão a prostituta e colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Veja, 10 reis, simbolizado através de 10 chifres, são eles que ainda não receberam o reino, mas receberão, é que passarão poder para a besta. Darão a sua autoridade à besta. E sobre a besta tem quem? Tem a mulher, a grande meretriz, prostituta. Só que de aliados, eles passam a ser opositores. Esses 10 chifres, esses 10 reis, como diz o versículo 16, são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste, e a mulher, outra dica, outra deixa aqui no capítulo 17, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, assim, eu acredito que está muito próximo, pastor Genival, ou de uma ideia de Roma mesmo, daquela época, ou uma ideia de algo, de uma nação, ou uma cidade, ou uma união de nações que estejam ligados a um comando central, que aí muitos vão dizer no futuro, seria o anticristo, teria o apoio de um sistema religioso, um sistema político concentrado, a cidade que reina sobre os reis da terra. Para que isso acontecesse, realmente teria que ter um tipo de controle mundial aí em relação às demais nações, ou um acordo em comum. Tá? E aí nós vamos ter várias teses, principalmente agora chegando à Agenda 2030, nós vamos ter muitos aí que vão levantar a bandeira de que seria o início de formação de um governo único mundial. E tem também a igreja evangélica que está crescendo muito, Dizem até os pesquisadores aí de que no ano 40, 45 vai ter mais evangélico do que católico. Vai existir mais evangélicos do que católico. E aí a gente vê nessa estatística de abrindo 17 denominações, 17 CNPJ religioso cristão por dia aqui no Brasil, Então tem essas estatísticas e aquilo, a gente estuda, seja o pensamento preterista, idealista, historicista, futurista, a gente vê essa junção aí dos fatos, dos acontecimentos, e a gente vai tirando as conclusões. Os sinais vão mostrar muita coisa também, Com certeza, E essa questão de unificar, eu acho que a diversidade, ela faz parte do processo da humanidade. A primeira vez, já que só abriu umas aspas, eu estou abrindo uma outras aspas aqui, que foi a primeira vez que a humanidade tentou se unificar sobre um único grande reino, foi o de Nimrod, Torre de Babel, e aí o Senhor vai e encerra aquela unificação de povos, distribuindo línguas diferentes para cada um deles, porque se permanecessem no mesmo local, com a mesma língua, ninguém os poderia parar. Então, a gente vê justamente aqui no final dos tempos, sobre essa leitura, sobre essa tese aqui de que existiria uma nação que se assenta, ou que seja, tem poder
sobre todas as demais nações. Depois da Torre de Babel, nós tivemos 4 grandes impérios ali logo no início, ali antes de Cristo e depois de Cristo, babilônico, medo-persa, grego e romano. Depois do romano, nós podemos indicar aí o Império Otomano e alguns outros pequenos impérios, não foram tão grandes, mas algumas conquistas. Depois, no século XX, nós tivemos aí 2 grandes guerras mundiais, com uma tentativa ali de trazer um acordo realmente mundial, uma raça ariana, etc. Tudo isso é bom que a gente conheça a história, né, do passado, para que a gente possa tentar decifrar o futuro. É para isso que a gente estuda história, também é para isso que a gente estuda a Bíblia, a gente tem que estar antenado em tudo que é trazido aqui através dessas lives. Vou fazer agora a leitura do capítulo 18 do Apocalipse, para depois a gente já ir direto para o livro, ok? Então vamos lá, capítulo 18, traz aqui mais alguns detalhes sobre esta mulher, sobre essa Babilônia, essa grande Babilônia. Depois destas coisas, capítulo 18 de Apocalipse, versos 1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia... Então, antes de entrar aqui nesse versículo 4, que eu acho que um dos mais importantes aqui do capítulo 18 é o versículo 4. Mas antes de entrar, alguns vão dizer, justamente os preteristas, vão falar, tá vendo como está dizendo aqui que é do antigo Império Romano, não é a respeito do futuro. Porque o capítulo 18, ele vai falar a respeito dos mercadores da terra, ele vai falar daqueles que se enriqueceram com a abundância das suas delícias, ou seja, todos aqueles que fizeram participantes desse Império Romano são nações vizinhas, nações que, de certa forma, também se beneficiaram com o vinho da fornicação do Império Romano e também da filosofia grega, né? Porque tanto o Império Grego quanto o Império Romano, o Império Medo-Persa, eles não iam apenas para destruir as nações, né? Esse não era o principal intento. Eles faziam uma dominação principalmente ideológica, filosófica, a questão de ser realmente um reino unido em prol do seu imperador. Então, se todos cooperassem com o imperador, eles poderiam ter as suas organizações internas, assim como tinha na época de Israel. Eles tinham Herodes, eles tinham outros líderes, tanto políticos quanto religiosos, mas enquanto estivessem obedecendo, pagando seus tributos ao Império Romano. Então a ideia não era destruir, era manter o Império Romano, a filosofia do Império Romano, presente ali naqueles países, para que eles fossem ainda submissos a esse império. A partir de Nero, ele passa a ter uma questão de adoração à figura do imperador, etc. Então, continuando, versículo 4. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Então, veja bem, nós já lemos capítulo 16 de Apocalipse, 15, 16, o cálice da ira de Deus, as últimas pragas. Sobre quem é derramada essas últimas pragas? É sobre a grande meretriz, sobre a grande Babilônia. E aí é um recado aqui do Senhor dizendo à sua igreja, dizendo ao seu povo: povo meu, sai dela, porque eu estou derramando o cálice da minha ira sobre este local, sobre essa grande Babilônia. Seja o Império Romano, seja Israel apóstata, seja no sistema religioso futuro ao longo dos tempos, independentemente da corrente escatológica que você siga. Esse é o recado do Senhor, que eu acho que esse versículo mais importante, volta a dizer, do capítulo 18, independentemente da corrente que você siga, sai dela. Por quê? Para que não sejas participante dos seus pecados
e para que não incorras nas suas pragas, E aí, porque já os pecados se acumularam até o céu. e aí eu entro como pastor, né, Luiz? E aí eu já entro como pastor de ovelhas, porque ele está dizendo: sai dela, povo meu. Então ele está especificando: povo meu. Eu entendo que esse povo meu seja o povo judeu, seja o povo cristão, o povo de Cristo, o povo que clama pelo seu nome. Como ele diz: se este povo que clama pelo meu nome se humilhar, tal, e vem lá em Crônicas. Só que aqui, quando ele fala povo meu, sai dela, sai do meio desse sistema, né? Para que sejas participantes, para que não seja participante dos 7 pecados e para que não incorras nas suas pragas. Quer dizer, para que não esteja debaixo desses cálices, né? Exatamente, porque os cálices são derramados sobre essa grande Babilônia. A ideia das 7 taças é que os cálices sejam derramados sobre essa grande Babilônia. Os preteristas vão dizer, os 7 cálices são para aquele sistema naquela época, enfim, está sendo derramado sobre o Império Romano, então quem tem que sair de lá é o povo de Israel, os judeus. Os historicistas vão contar também a respeito do sistema religioso, principalmente o sistema papal, etc., que é a Igreja Católica, aí nós temos aí a Reforma Protestante, nós vamos ter muitas conjecturações. E, na nossa época, o que eu posso aprender? Ainda que eu seja preterista, futurista, historicista, é tomar cuidado, né? Tomar cuidado, que o alerta está aí. Da mesma forma que nós tínhamos o sistema político e religioso naquela época, ou tivemos também outros sistemas políticos e religiosos ao longo da história, é muito provável que nós tenhamos ainda, no porvir, na segunda volta de Cristo, também um sistema religioso e político que leve os incautos a praticarem toda sorte de abominações, toda sorte de pecados. E Deus aqui ele não fala, aliás, a visão dada a João, através desse anjo, não especifica qual povo. Ele fala povo meu. Ele não está falando Israel. Ele não está falando igreja batista, ele não está falando igreja assembleia, ele não está falando igreja adventista, ele não está falando igreja presbiteriana. Até porque quando Deus olha para a terra, ele não vê placa. Ele vê o seu povo, o meu povo, povo meu, povo do seu pastor, nosso pastor, Jesus Cristo, para que não sejais participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas práticas. Então é importante que você, seja de qual denominação for, de qual igreja for, você tenha plena consciência de que você tem um Senhor, você tem um pastor da sua alma, que é Jesus Cristo. E é por isso que você tem que ficar bem atento para que você não incorra no pecado do seu sistema, seja ele qual for. Ok? Seja político, seja religioso. E aí continua: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que eu vos dei de beber, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. É interessante demais, né? Se a gente for olhar tanto para Israel, né, quanto para a igreja, Cristo, né, morrendo na cruz, e aquela igreja primitiva, é quase que um recado também para aquela igreja primitiva, para que ela não se corrompesse, através das falas do apóstolo João, das revelações dadas ao apóstolo João, né? A ideia da viúva, a ideia daquela que o seu noivo foi morto, e aí ela se vê como rainha, de repente vem um sistema, um império, vem de repente uma besta e lhe dá riquezas, honra, ornamentos, e ela se vê agora como rainha e diz: não sou mais viúva e não verei o pranto. E aí o alerta para essa
igreja, caso seja a igreja, né? Para aqueles que creem que é a igreja. Portanto, num dia, virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela, viveram em suas delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Opa! Roma foi incendiada, né, pastor Genival? Também na época de Nero, e ele Foi coloca a certo. culpa nos cristãos, né? Olha aí, os preteristas gostam dessas partes aqui. Estando longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, de toda madeira de odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, e perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros, corpos e almas de homens e corpos e almas de homens. Olha que interessante. Ele fala sobre um monte de mercadoria, madeira, riqueza, mármore, perfume, e ao final, corpos e almas de homens. Finalzinho aqui do versículo 13. É uma mercância. É uma mercância. Se a gente trouxer isso aqui tanto para um sistema daquela época, Roma, seja o sistema de Israel, apóstata daquela época, seja de uma igreja corrompida, seja ali depois do primeiro século, no ano 315, começa a vir ali Constantino, mistura com o Império Romano, o sistema, as filosofias romanas e gregas, a mercância com a questão religiosa. Também, na nossa época, o pastor Genival falou das igrejas evangélicas também, isso acontece também, isso se repete, infelizmente, na nossa época, né, em que as igrejas passam a ser locais de mercadorias, de mercância. E aí, o pior de tudo, né, o final do versículo 13, ela passa a ser um local de mercância de corpos e almas de homens. Esse que é o pior. Versículo 14. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. E os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino e de púrpura de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, de piloto e todo que navega em naus e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e a fumaça do seu incêndio clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre suas cabeças, clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, resposta ao sexto selo. Versículo 21, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, não jamais, e não será jamais achada. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E a luz da candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Olha que maravilha, né, de texto, tanto o capítulo 17 quanto o capítulo 18, seja em qual corrente escatológica
seja seguida, né, pelo ouvinte aí. E, volto a dizer, se tem um versículo que a gente precisa guardar, desse capítulo 18, é o versículo 4, grava aí na tua cabeceira, grava aí na tua agenda, no teu celular, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então é isso, pessoal. Na próxima semana nós vamos fazer a leitura do livro Apocalipse, onde o fim e o começo, na página 147. Então hoje nós já explicamos para vocês a leitura do texto bíblico, fizemos algumas ponderações, mas em relação às explicações do livro Apocalipse, onde o fim e o começo, sábado que vem, não perca, às 9 horas da manhã, nós daremos sequência a essa leitura dos capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Eu vejo, Luiz, como muito importante a gente fazer essa divisão, até porque agora a gente só iria ler o que está no livro, que nós, eu e o Luiz e os nossos colaboradores, levamos 4 anos para trazer em 200 páginas toda essa explicação, tudo isso aqui que você está participando conosco aqui nesta videoaula. E o que acontece? Esse ponto desse estudo, capítulo 17, capítulo 18, que é um do mais complicado, né, de entender, eu penso de que a gente, na próxima aula, a gente dá ênfase, você vem pontuando os pontos, e aí a gente vem para a leitura do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, e eu penso que vai ficar muito legal, né? Então, os amigos telespectadores, você que tem acompanhado aí, a gente, se você assiste sempre ao vivo conosco, aqui nas lives, então agora você vai ficar esperando o próximo sábado. Agora, você que está assistindo no gravado, sempre pega a parte gravada que fica aqui a live, ela fica gravada na playlist, tem uma uma playlist de todas as videoaulas que a gente fez nos sábados, às 9 horas da manhã, está aqui. Então você que está assistindo pela primeira vez, você tem essa opção de voltar lá desde o primeiro, e aos poucos, cada dia você pode assistir uma aula, 2 aulas, 3 aulas. Isso vai enriquecer muito o seu entendimento, a sua interpretação escatológica sobre esse assunto, né? E eu quero dizer para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica aí no sininho para poder você receber as notificações. Aqui no canal nós também estamos fazendo oração todos os dias, ao vivo, 5h15 eu estou gerando o link, e nós tanto transmitimos, enviamos para os grupos, como também você pode receber a notificação diretamente da plataforma do YouTube. 5h15, 18h15. E também agora começamos 12h15. E como é um canal de oração, que não pode parar. E assim a gente vai trazendo mensagens, estudos, orações, e assim fazendo um canal de bênção na sua vida, na sua família e em todos aqueles que querem aprender, crescer, desenvolver espiritualmente falando. Luiz, muito obrigado pela sua participação, Deus abençoe você. Então até o próximo sábado. Gustavo, um abraço para o Genival. Tchau, tchau.